O Desencanto é a mais nova série do criador Matt Groening, que depois de satirizar a vida cotidiana com os Simpsons e os clichês de ficção científica com a obra-prima Futurama, chegou a vez de mirar seu humor ácido ao único alvo que restou, fantasia medieval. E como ficou o resultado? Meu lixo. O desenho conta a história de Tia Bina ou Bin, a filha do rei da Terra dos Sonhos Zoug, que perdeu a mãe quando era muito pequena e desde então se tornou rebelde, bebendo, transando com estranhos, se metendo em brigas, tudo para fugir das responsabilidades e restrições de princesa que impõem nela. Ela é amaldiçoada com um demônio interno, Lucy, que segue ela incentivando a tomar más decisões, e Elfo, um elfo que abandona sua vida pacata e monótona em busca de novos ares e sensações. Nessa jornada, ele encontra Bin e começa a nutrir sentimentos por ela, além de despertar o interesse do rei Zoug, já que o sangue dos elfos seria a chave para o elixir da vida. Os problemas desse desenho já aparecem cedo porque a história do Desencanto é apresentada de uma forma esquisita. Os primeiros 2 episódios introdutórios dão a entender que vai ser uma história linear, mas a partir daí seguem várias histórias que se encerram no mesmo episódio, que não necessariamente avançam a trama. Mas de repente, nos 2 últimos episódios, a trama começa a avançar muito rápido, com várias revelações e reviravoltas que aparecem com muito pouco tempo para serem desenvolvidas. A temporada acaba com muitas perguntas a serem respondidas e eu, sinceramente, não faço questão nenhuma. A série parece que quer mesclar a estrutura tradicional de sitcom episódico com a estrutura linear mais propícia a maratonas que a Netflix popularizou. Mas ao invés de se complementarem, esses 2 métodos acabam se atrapalhando. Por um lado, a história principal fica muito tempo sem progredir. Por outro, os episódios contidos simplesmente não têm graça ou dinâmica suficiente para compensar a falta de progresso da história. Isso em parte porque o senso de humor da série se reduz a satirizar clichês de conto de fada ou fantasia da forma mais básica possível. Nenhuma piada que esse desenho faz já não foi feita melhor em Monty Python, Shrek, Ever After High, Game of Thrones ou a própria Disney desde o Encantada. Talvez fosse suficiente na época que o Futurama foi cancelado, mas hoje em dia a gente tá saturado de paródias e o Desencanto não consegue se distinguir da multidão. Sem contar que os episódios são de 30 minutos ao invés de 23 ou 24, então tudo parece muito mais arrastado. Mas eu poderia perdoar tudo isso se pelo menos os personagens que a gente acompanha ao longo da série fossem carismáticos ou cativantes, mas nem isso a série é capaz de fazer. O trio principal simplesmente não tem dinâmica nenhuma. A Bin é triste porque ela parece que tem potencial, mas ele é muito mal explorado. Ela é porradeira, grossa, questionadora, mas não evolui para muito além disso, e a personalidade dela cansa depois de um tempo. O Lucy, por exemplo, que só fala em frases de efeito ou piadinhas entre aspas ácidas, que os criadores provavelmente pensaram que estavam criando um novo Bender com ele, mas ele não tem graça nenhuma e toda a piada que sai da boca dele parece forçada. E o elfo então nem se fala. As únicas características dele é que ele é inocente e não entende direito o mundo à sua volta e que ele tem uma queda pela Bin. Mas ele é um personagem tão sem graça que eu simplesmente não importo com os conflitos dele. O único personagem que eu realmente gosto dessa série toda é o Rei Zoug, que é um rei frustrado com um casamento arranjado, com dor pela morte da esposa, grosso e que não entende por que a filha dele age de forma rebelde sem perceber que ela age exatamente igual a ele. A relação frustrada entre esses 2 personagens por terem perdido um ente querido tinha muito potencial para desenvolver os personagens, mas o desenho acha que vale mais a pena focar no elfo sofrendo na friendzone. Nenhum dos personagens chega aos pés dos de Futurama ou até um personagem terciário de Simpsons. O único elemento 100% bom desse desenho é a arte, traço clássico e único do Matt Groening, que é o meio termo perfeito entre o tradicional e o esquisito, é sempre bem-vindo e traz vários designs de personagens memoráveis. A arte dos cenários também é linda, com um design e paleta de cores que faz até as cidades decadentes e sujas do desenho terem vida. Mas é só isso que eu posso dizer elogiando da série. Ela é chata, acha que tá sendo super original quando mal passou do básico e se arrasta ao ponto de quando algo realmente interessante chega a acontecer, você já perdeu a paciência. O desenho foi renovado por mais 3 temporadas e eu vou passar longe disso. Se você acha que eu comparei demais essa série com Simpsons e Futurama, não é minha culpa que o portfólio do Matt Groening é composto de 2 séries revolucionárias. Pouca coisa desse desenho se salva e tudo que ela faz já foi feita melhor antes. Sugiro que vocês assistam o Jogo de Bender, que é um especial de Futurama em que todos os personagens vão no mundo e vivem uma aventura inspirada em Dungeons and Dragons. É tudo que essa série queria ser, mas não consegue. Basicamente, o desenho faz jus ao nome. Quanto à dublagem, eu não vi esse desenho dublado porque eu ouvi falar que o Sam é brabo.